Olá, tudo bem? Sou o Carlinho do Rostali. Estou aqui para trazer para você uma palavra. Livro de Isaías, capítulo 28, versículo 20, nos diz que a cama é curta em relação ao tamanho do homem, e o cobertor é estreito, a ponto que se dificulte para que ele possa se cobrir. Eu estava lendo esta passagem e eu comecei a pensar a tudo que está acontecendo em relação aos dias atuais, em relação a essa pandemia, em relação a esse coronavírus. Hoje você observa que nós temos que nos adaptarmos, nós temos que interagir em determinadas situações com tudo que está nos acontecendo. Quando a palavra de Deus nos diz que a cama é curta e o cobertor é estreito, a palavra de Deus está exatamente querendo nos dizer que nós devemos nos adequar, que nós devemos nos reinventar, porque imaginem só você ter que dormir em uma cama que é pequena, em uma cama que é curta, tendo em vista que se você se estica, se alonga, talvez os seus pés, suas pernas, elas saiam da cama, ou até mesmo você ter que se virar de um lado para outro, talvez você até caia da cama. E também quando a Bíblia nos fala que o cobertor é estreito, muitas das vezes você quer cobrir o corpo todo, e quando você puxa de um lado, falta pano no outro, e aí você tem que se adequar, você tem que se reinventar. Pois bem, trazendo para os dias atuais, para tudo que está acontecendo em nossas vidas, nós também temos que nos reinventar, nós também temos que nos adequar, nós temos que procurar as melhores formas, as melhores condições para que nós possamos ter uma vida melhor, para que nós possamos nos reinventarmos a cada instante, a cada momento, a cada dia, para que nós possamos prosseguir adiante com as nossas vidas. É bem verdade que existem situações que muitas das vezes ela nos abala, ela nos incomoda em relação a tudo que está acontecendo. Hoje você observa que muitas empresas fecharam-se, muitas empresas mandaram os seus funcionários para casa, muitas empresas fecharam as suas portas, famílias foram desestruturadas, casais se separaram, tudo ficou diferente. E aí eu digo para você que nós temos que nos adequar, nós temos que nos reinventarmos para que as coisas possam prosseguir da forma que nós queremos. Nós temos que nos adequar para que determinadas coisas possam fluir em nossas vidas. Nós não podemos parar na trajetória. Então nós temos que nos reinventar. Nós temos que pegar a situação em que estamos vivendo. Nós temos que olhar para os problemas, para as dificuldades e falar, é assim que eu vou fazer porque é assim que vai dar certo. E aí quando você se adequa, e aí quando você se reinventa, as coisas começam a fluir, começam a dar certo na sua vida. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos cruzar os braços e achar que é a obrigação de Deus em adequar as nossas vidas a tudo que está acontecendo. Deus faz sim a parte dele e nos dá as condições para eu e você, para que nós possamos nos reinventarmos, para que nós possamos nos adequar a tudo que está acontecendo. Sou eu e você. Somos nós que temos que fazer isso. Hoje, a igreja, nós corpos
de Cristo, a igreja que somos, nós temos que nos reinventarmos, nós temos que nos adequarmos. Muitas igrejas tiveram literalmente as portas dos seus templos fechadas, mas isso não quer dizer que a igreja fechou. Os templos sim fecharam-se, as portas dos templos sim se fecharam, mas nós, o corpo de Cristo, nós que somos a igreja, estamos aqui firme e forte, nos adequando, nos reinventando, para que nós possamos mais e mais podermos trilhar a este caminho que irá nos conduzir até a presença do Senhor. Não importa as adversidades, não importam os problemas, as dificuldades que muitas das vezes venha nos afligir, venha nos incomodar, nos atrapalhar, para nos impedir de fazermos a vontade do Senhor. É preciso se reinventar, é preciso se adequar, é preciso fazer aquilo que está em Isaías 28:20, é necessário para que possa dar certo. Você não pode simplesmente cruzar os seus braços e dizer está tudo bem, está tudo certo. Não está tudo certo, não está tudo bem. Você tem que se reinventar, você tem que se adequar para que a tua vida possa andar, para que você possa fluir, fazer as coisas, fazer aquilo que é do agrado de Deus e aquilo que vai dar certo na tua vida. É preciso fazer isso. Ainda que muitos digam que você não vai chegar em lugar nenhum, ainda que muitos digam que você é um fracassado, uma fracassada, de que você perdeu, de que você pairou no tempo, mediante as dificuldades, mediante tudo aquilo que te aflige. Sabe de uma coisa? Que a última palavra não é tua, não é minha, a última palavra não é daquele que te aponta, a última palavra é de Deus. Então não importa. Não importa se as pessoas procuram te ofender, não importam se algumas pessoas dizem que você é um fracassado, que você fracassou, que você falhou na missão, não importa. O que importa é que você está trilhando, o que importa é que você está andando, o que importa é que Deus está na tua vida. E ainda que todos digam que você não vai conseguir, quando muitos dizem você não vai conseguir, você é um fracassado, Jesus está falando, siga adiante, porque estou contigo nessa jornada, estou contigo nessa trajetória, e isso é o que importa. Aleluia. O mundo jaz do maligno. Estamos passando por um grande problema em nossas vidas. Essa pandemia, esse vírus, tudo está acontecendo para destruir a igreja do Senhor, para destruir a tua vida, para nos afrontar, para nos amedrontar. Mas eu quero te dizer uma coisa: o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E não te preocupes, porque todos aqueles que têm se levantado contra a tua vida, eles têm se levantado para cair. Você lembra da história de Davi e do Golias? Davi tão pequeno, e Golias, um homem gigante, um guerreiro, um homem que vinha de várias guerras. E a Bíblia diz que todos os dias ele descia ali e afrontava aquele exército. Ele pedia um homem para o rei, para poder lutar com ele, e todos ali estavam amedrontados, todos ali estavam com medo. Mas Davi, ao chegar ali, Davi depara com aquela situação e ele não se amedrontou. Davi não ficou com medo. Então Davi, ele conta para o rei que ele era um pastor de ovelha e que um dia o urso veio atacar as ovelhas. E ele matou o urso e ele começava a contar ali para o rei as suas experiências como um pastor de ovelhas. Mas não tinha nada a ver, pastor de ovelhas, enfrentar um homem que tinha uma experiência de guerra, que era Golias. Mas Davi não se amedrontou. Davi não ficou com medo. Então o rei olha para Davi e manda colocar uma armadura em Davi, coloca aquela armadura em Davi, e eu posso agora, pelos olhos da fé, imaginar Davi balançando de um lado para outro, quem sabe cambaleando, porque aquela armadura era meio pesada, e ele balança de um lado para outro, e aí ele pede que tire aquela armadura, e a armadura foi tirada de Davi.
E quando Davi se apresenta diante do Golias, Golias olha para Davi e começa a zombar de Davi, começa a sorrir de Davi, começa a debochar do rei, começa a debochar dos soldados, perguntando se ali não existia um homem para lutar com ele. E Davi olha para Golias e diz: olha, Golias, tu vens a mim com a espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Não importa o tamanho do Golias que tu tem enfrentado, não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho das provações, o que importa é que você vai de encontro às lutas, às adversidades. O que importa é que você vai enfrentá-las em nome do Deus dos exércitos. O mesmo Deus que era com Davi é o mesmo Deus que é na tua vida hoje. O mesmo Deus que estava com Davi quando ele afrontou Golias é o mesmo Deus que está na tua vida hoje para te dar vitória, para fazer você triunfar e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Isso é que importa. Isso é o que importa. Então se adeque, se reinvente, tenha coragem, descruze os braços, faça alguma coisa em seu benefício próprio. Não fique somente dependendo de pessoas, não fique somente de braços cruzados esperando que pessoas venham fazer aquilo que é você que tem que fazer, aquilo que eu e você temos que fazer. Deus não vai fazer, porque Deus só trabalha naquilo que é impossível para mim e impossível para você. Assim eu te falo. Assim eu finalizo as minhas palavras por aqui, dizendo para você: se reinvente, se adeque a tudo que está acontecendo. Faça por onde você ser um merecedor. Faça por onde você ser uma merecedora. Porque certamente Deus é na tua vida e Ele estará te dando a vitória. Não importa. Não importa as lutas. Não importa as provações. O que importa é que Deus é contigo. Tá bom? Pega essa palavra para você. Assim eu finalizo por aqui. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.